Vamos agora entender um pouco mais sobre esses multiplicadores de Lagrange, tá? Para isso, vamos considerar uma função f de duas variáveis, tá? O x e o y. E que essas variáveis estão relacionadas entre si, né? De modo que φ seja uma função de x e y e que φ seja igual a zero. Vocês podem se perguntar o que seria esse φ, né? Bom, esse φ seria a função de vínculo entre x e y, que vai determinar essa grandeza de interesse que é o f, tá? Bom, a condição mínima, ela exige que a derivada da função em relação a x seja igual a zero e a derivada da função em relação a y também seja igual a zero quando o x e o y são independentes, tá? Caso eles não sejam... daí neste caso, a derivada da função vai ser o somatório, né? Da derivada da função em relação a x dx mais a derivada da função em relação a y dy. Isso quando elas são independentes, tá? Caso elas não sejam independentes, né? Dx e dy eles vão estar relacionados. Então, não vai dar para deduzir a derivada da função em relação a x e y como a gente fez aqui por causa deste vínculo, tá? Neste caso, né, quando elas não são independentes, as duas diferenciais elas vão se compensar. O que quer dizer isso? Vamos botar uma outra folha aqui. Nós teremos a derivada da função em relação a x dx vai ser igual a menos a derivada da função em relação a y dy, tá? Então, a relação entre dx e dy nesse caso, ela é obtida a gente derivando essa equação de vínculo. E dessa forma, o que nós teremos? Nós teremos a derivada de φ em relação a x dx mais a derivada de φ em relação a y dy, e isso vai ser igual a zero, tá? Bom, notem que nessa equação ela é nula não porque os valores representam um extremo, mas sim porque o φ é igual a zero sempre, tá? Dessa equação, a gente pode isolar o dx dy, né? Então, vamos isolar primeiramente o dx dy. Primeiro, passando o termo aqui para o outro lado. E depois isolando, né? O dx dy, que vai ser igual a menos φ dy dividido por dφ dx, tá? Essa relaçãozinha aqui, ela para nós é uma relaçãozinha importante, tá? Essa relação, deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Vamos pegar a verdinha. Essa relação enorme, né? Mas o que ela nos diz? Ela mostra como as variáveis x e y estão relacionadas, tá? Bom, a ideia básica dos multiplicadores de Lagrange é não usar a relação acima de forma explícita, mas sim de forma implícita, tá? A ideia é a gente perceber que as equações mostradas até agora, deixa eu tirar isso aqui. Vamos colocar outra aqui. É o seguinte: derivada de f mais 1
um lambda de φ, que é igual a derivada da função em relação a x dx. Ah, não tem esse dx, gente. Tá? Vamos escrever de novo. Errei ali no dx. Até tem o dx, mas não é tão rápido assim. Tá? Então, é a gente perceber que a derivada da função mais o lambda derivada de φ é igual a derivada da função em relação a x mais esse lambda derivada de φ em relação a x, agora sim, dx, mais a derivada da função em relação a y, mais lambda derivada da função de φ em relação a y, dy. E essa equação é nula quando a derivada da função for igual a zero, tá? Bom, vocês viram que para que acontecesse, para que a gente pudesse zerar essa equação, eu adicionei um termo que eu chamei de lambda na equação toda, tá? E coloquei esse lambda em toda a equação, tá? Então, se a gente fizer o seguinte, pegar este termo aqui, e se esse termo for igual, vamos pegar uma outra cor. Se a gente pegar esse termo, essa expressão toda igualar a zero, e esse termo todo igualar a zero, né? Aí sim a nossa derivada dessa função vai ser igual a zero, tá? Bom, a partir dessas relações, a gente... esse lambda, eu acho que eu não falei, né? Ele seria o multiplicador de Lagrange que a gente acrescentou na equação para que ela ficasse nula, já que o dx e o dx, o dy e o dx relacionados não igualavam a zero a equação, tá? Então, se a gente resolver o sistema dessas três equações, minimizando a função com variáveis que obedecem o vínculo, sem ter usado, né, a relação do φ xy igual a zero para eliminar uma das variáveis do processo de cálculo, né, sem ter usado, né, essa relação para eliminar uma das variáveis do processo de cálculo. Então, claro, a conta fica mais longa, pode parecer difícil, mas a gente daqui a pouquinho vai fazer uma aplicação e a gente vai ver que isso não é tão difícil assim, ok? Obrigada, gente, e até mais!